Fala pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que é crucial para quem desenvolve aplicações, seja mobile ou web, que é como criar boas interfaces. E se você é programador como eu, sabe que às vezes a gente fica tão focado ali no código que acaba deixando a interface para depois. Mas isso pode ser um erro enorme, porque uma boa interface pode fazer toda a diferença no sucesso da sua aplicação. Então, se você já perdeu tempo tentando criar uma interface e ficou frustrado ou frustrada com o resultado, esse vídeo aqui é para você. E para nos ajudar a entender melhor o assunto, eu trouxe aqui um convidado especial, que é o William Lima. Ele é Product Design com mais de 2 décadas de experiência aí, especialista em UI UX, já ajudou grandes empresas a melhorar a experiência do usuário em suas aplicações. Will, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente. Estou muito feliz de poder ter você aqui e bora compartilhar com essa galera algumas dicas que podem mudar o jogo aí na hora de criar a interface, especialmente para quem desenvolve aplicações mobile, mas com certeza suas dicas podem se aplicar para aplicações web também, né? E aí, tudo bem? Fala, Rodrigo, beleza? Cara, em primeiro lugar, agradecer aqui a presença. Fui pego ali de surpresa na hora que o Rodrigo falou, cara, você pode fazer parte aqui de um episódio para trocar uma ideia com a gente sobre essa parte de UI, UX, como que é essa vivência do lado de cá e do lado de vocês ali, porque eu já passei por alguns setores nesse mercado que realmente eu tive que ter certas conexões que até hoje eu coloco como regra para as pessoas que estão chegando, que é um diferencial. Você ter uma conexão com quem está desenvolvendo, ou você saber ter esse olhar pelo outro lado, é o diferencial na hora de montar uma interface. Total, né? E até porque, pensando claro, em empresas bem estruturadas, empresas que levam bastante a sério assim, a experiência do usuário, geralmente o dev vai trabalhar muito próximo ali de alguém que foca nesse aspecto, né? De desenhar as interfaces. Até porque nessa etapa de desenhar as interfaces, não é só pensar num aspecto bonito, né? Num aplicativo bonito, numa interface ali web bonita. Acho que além disso tem outras preocupações também que vão além do bonito. Claro que é super importante desenvolver aquelas interfaces que, nossa, né, que agrade o usuário de usar. Mas acho que até para a gente deixar todo mundo na mesma página, qual que é a diferença entre o UI e o UX? Eu acho que passa um pouco aí sobre isso aqui são grandes coisas, mas acho que para deixar a galera assim na mesma página. Vamos falar assim, né, Rodrigo, de uma forma bem aberta mesmo, bem ampla, porque não dá pra gente entrar em muitos detalhes, porque aí acarreta muita coisa. Mas, de certa forma, cara, quando você olha para um UI, UX, hoje você está falando de algo muito próximo, você está falando de, vamos supor, a experiência da pessoa ali e as interfaces que estão sendo montadas aqui. Quando você vai montar uma interface, é importante você entender o cenário, por onde aquele usuário vai passar, o que ele vai executar, como que é a jornada dele no meio daquele ambiente. E muitas vezes essa jornada, ela fica meio restrita ali. A galera fica deixando de lado e fala, não, vamos para a interface, vamos montar aquela parte boa. A parte bonita, né? O bonito é assim, ele vende muito, a primeiro ponto, porque você vai bater o olho, você vai falar, nossa, que incrível. Só que na hora que você começar a navegar, se você não entender realmente o que o usuário queria fazer na hora de montar aquela tela, você vai ficar para trás. Então, assim, o teu projeto vai ficar no tempo, ele vai ficar parado, estagnado, ele vai ter perca, o pessoal vai sair da página, não vai conseguir executar o objetivo que você queria. E qual que é a diferença disso? Quando a gente fala o UX, ele olha exatamente para essa experiência, ele olha para a pesquisa, ele olha para entender aquele cenário e aquele usuário. E o UI, ele vai pegar esse estudo, pegar esse conceito e aplicar ele na interface, trazendo cores, uma identidade que realmente tenha força, levando todo o conceito junto das heurísticas, das hierarquias que tem ali, para poder entregar uma página que realmente faça sentido. O estudo por si na parte de UX é exatamente para isso, é para você puxar ali e trazer uma estruturação que realmente faça sentido com o público-alvo que você está tendo e leve aquele usuário até o objetivo que ele quer. Agora, o UI vai fazer toda aquela parte bela e incrível, não só bela, também vamos colocar de uma forma bem clara aqui, ele vai entregar realmente um produto que tenha qualidade, um produto que faça sentido para o usuário no momento dele. Ele não vai cansar o usuário, ele não vai deixar o usuário perdido,
ele não vai fazer o usuário modificar a forma do que ele está buscando, o objetivo. Então, assim, é uma conexão entre um e o outro. Às vezes eu recebo uma pergunta aqui que a galera fala assim, cara, mas é melhor eu ser UI ou é melhor eu ser UX? Ah, mas UX está ganhando mais do que UI. Primeira coisa, eu já falo a real. Dinheiro vem com o tempo. Dinheiro vem com a tua repetição de processo. Então não adianta você achar que você vai sair ganhando um rio de dinheiro porque você fez uma escolha, sendo que você precisa das duas para poder chegar no objetivo, no resultado final. E mais do que isso, que acho que é um ponto até que o próprio Rodrigo vai falar aqui, a gente precisa de ter essa conexão com o desenvolvedor, com a pessoa que está na ponta, para poder referenciar isso a um nível maior. Do contrário, vai bater, vai dar atrito e não vai chegar no resultado final legal. Com certeza. Eu mesmo aqui compartilhando a minha perspectiva como dev, eu acho que já bati muito cabeça, porque eu acho que todo dev passa por isso, assim, no começo da carreira, principalmente. É muito ansioso, eu era muito ansioso e queria adiantar e queria já sair codando, queria já sair escrevendo código ali para desenvolver a aplicação rápido. E aí eu batia e quebrava muita cabeça, porque depois, no meio do caminho, eu descobria que, putz, eu não tinha previsto esse cenário. Nossa, eu não tinha pensado que o usuário ia precisar passar por aqui. E às vezes eu perdia todo aquele trabalho que eu tinha feito, ou grande parte, porque eu tinha que literalmente desfazer o que eu tinha feito para fazer de novo aquilo, ou fazer um puxadinho ali, e aí o projeto começava a ficar cada vez mais estranho ali. E aí, com o passar do tempo, eu descobri que antes de escrever qualquer linha de código, o ideal é pensar primeiro no projeto, é pensar em como vai ser essa jornada do usuário, quais são por onde o usuário vai passar, quais são as interfaces. Eu acho que, até considerando o contexto de aplicativo, a gente tem até um desafio diferente de outros contextos, que é uma tela menor, né? É diferente, por exemplo, de uma aplicação web, que teoricamente ali você tem, no mínimo, uma aplicação desktop na maior parte do tempo. Dá para pensar no responsivo lá também? Também dá, né? Mas no mobile, o tempo todo você tem uma tela menor. Então, fazer escolhas entre o que eu preciso mostrar para o usuário aqui, o que é relevante para a funcionalidade da aplicação e o que eu quero comunicar ao usuário naquele momento ali. E antes, eu não tinha isso muito claro, sabe? Eu baixava a cabeça e saía fazendo, e no meio do caminho eu perdia muito tempo desfazendo coisas, porque eu só ia descobrir que, putz, esqueci daquilo no meio do caminho. Acho que é por isso que é importante ter esse projeto antes, e nem precisa ser um especialista em design para pensar nisso, né, Will? Você vai, vamos falar assim, quando a gente vai trabalhar em um projeto, vamos supor, você vai trabalhar numa equipe. Primeiro ponto, você entender quem são os profissionais, as suas excelências, o que cada um executa com um nível de excelência maior. E aí, quando você vem para dentro do pessoal que está na equipe de desenvolvimento, geralmente, o maior foco que você vê é aquele programador que, na maioria das vezes, sabe exatamente como chegar no objetivo, como montar aquela arquitetura, como entregar um código limpo, só que na mente dele, ele está indo direto na execução. Ele vai lá, ó, eu tenho que fazer esse clique, esse botão aqui, acabou. Só que às vezes, para chegar nesse clique, ele tem que passar por um outro ponto, que é uma jornada, que na lógica da cabeça no programador, muitas vezes ele não está observando aquilo, porque ele tem essa excelência aqui. E aí, se ele não se conecta com um cara que está na outra ponta, que vai fazer uma parte de UI, que vai fazer uma parte de UX, e conversa entre si, que são bate-papos que você tem que ter ao longo do projeto, desde lá do início. Se ele não faz isso, literalmente, ele vai travar, entendeu? Porque ele vai falar assim, pô, vou chegar num ponto, beleza. Aí ele vai falar, agora eu já executei essa parte, executou muitas vezes com maestria, só que a questão em si é que ficou alguma regra de negócio para trás que estava envolvido lá dentro da parte de UX, que ia fazer uma inversão por causa de um simples toque que o usuário ia dar ali na tela, no mobile, e ia falar assim, não quero mais essa funcionalidade. E aí, é o momento onde o programador fala, meu Deus, agora eu tenho que refazer toda essa estrutura por causa de poucos pontos. Então, tem pontos de pessoas e pessoas no mercado que às vezes preferem caminhar sozinhas, e aí é um problema errado em qualquer área, independente se você está em UI, UX, programação, front, back, não adianta. Caminhar sozinho é um erro. Isso já é o primeiro ponto. Segundo, a gente está em um projeto, primeira coisa que eu falo para qualquer pessoa que tiver, se você é UI, conecta no dev lá, conversa com o dev, tenta entender primeiro o cenário dele, se ele recebeu uma regra de negócio legal, se ele trocou uma ideia, se ele tem uma arquitetura, que tecnologia que ele está usando, se essa tecnologia suporta o que você está pensando em executar, porque eu já vi muita gente desenhar algo que muitas vezes vai uma peça lá para o Behance e é magnífico.
E aí, na hora que você olha ali, dá na mão do programador, o cara quase chora. E aí você fala, pô, mas o cara não dá conta. Mas não é que o cara não dá conta. Ele dá, mas ele entende da tecnologia do tempo, da conversão para montar aquilo. Pô, se cabe ou não ser um aplicativo para aquela função, se aquela função faz sentido. E aí você começa a entender que os cenários eles só se atrapalham um no outro quando o pessoal começa a caminhar sozinho. E isso daí deriva muito também das empresas, como você comentou lá no início. As empresas elas estão cada vez mais observando essa conjuntura entre os profissionais. Quem que trabalha com quem, como que trabalha. Pelo lado da empresa, na maioria das vezes, ela vem retendo o quê? Custo. Ela vem diminuindo esse custo dela de desenvolvimento e às vezes aproxima um profissional do outro e pula algumas etapas. Então, para isso, muitos profissionais hoje estão começando a olhar para um contexto onde ele tem que saber mais sobre a determinada área seguinte para poder entender e ter uma noção na hora que ele está executando. Assim era lá atrás, você deve ter uma proximidade, você é mais novo que eu, mas você deve ter uma proximidade com a mesma época ali. Se você for parar para ver lá de trás, webmaster, que era o cara que manjava, o web design, depois não sei o que, aí o pessoal começou a, tipo assim, cresceu um monte de responsabilidade nas profissões. Depois tirou e colocou todo mundo como especialista. O cara UI só faz UI, o outro só faz UX, ou só faz front. O front que fazia front 15, 20 anos atrás, hoje já é quase um back. Se já não for o back é outro cara que tá na ponta. Mano, virou uma loucura. Só que aí você começa a olhar e fala, todo mundo tá se conectando? Todo mundo tá conversando? E aí as empresas, às vezes, pegam essas contratações, colocam numa sala, só que elas esquecem de entender se todo mundo compreende o que o outro executa. E aí a gente começa a ter certos gargalos em desenvolvimento, gargalos... Cara, tem N projetos que eu já vi gigante que muitas vezes morreu na praia. Ou quando não morreu, se distanciou do ponto de entrega. Por quê? Porque existia um abismo entre as áreas lá dentro. Eu desenhava uma coisa linda sem o back, sem o front saber. Então os programadores nem sabiam. Na hora que chegava na mão dele, aí a empresa já tinha pedido o escopo de projeção, que ia ser entregue, quanto tempo ia levar. Aí o programador só recebia um mapa lá das funcionalidades, só que ele não imaginava que ia ter um choque de tecnologia, que ia ter um problema sério ali entre entender qual que é a navegação, que hoje um simples protótipo resolve isso daí para muita coisa. Eu falo isso daí a muita gente. Vamos fazer um protótipo? Vamos. Pega aí o protótipo, chama o programador, senta aqui, troca uma ideia comigo. Funciona? Tecnologia bate? Faz sentido? É legal e bacana você trazer o programador para dentro desse universo de experiência que o UX e o UI tem, porque agrega valor para ele, ele começa a compreender alguns cenários e ele traz a expertise dele para a gente para falar sobre, cara, por que isso funciona nesse formato na tecnologia e por que senão ó, isso carrega desse jeito, isso puxa no servidor vem assim, o outro carrega na máquina do cara, e aí você começa a melhorar o teu processo e auxiliar a equipe, né? Mas é um lance, ainda é um pouco pesado pra galera colocar na mão, que eles têm que abrir mão do ego e falar, mano, vamos caminhar junto. Boa, sensacional. Inclusive, o protótipo ele é excelente para ajudar nesse processo ali de definições, né? Porque é muito mais barato modificar no protótipo do que, por exemplo, modificar no código, né? Digamos assim, né? Então é muito mais barato, né? Modificar ali no protótipo. E acho que até tem uma etapa anterior do protótipo do wireframe que é muito mais barato ainda, né? Pensando também no tempo ali de quem faz o projeto da interface e tudo mais, né, da aplicação. E o protótipo também ajuda muito em MVP, né? Então não precisa ser, acho que nada robusto, né? Por exemplo, colocar ali uma pessoa para passar um mês inteiro construindo uma interface, né? Acho que ajuda muito também até ter respostas mais rápidas, os times se alinharem também muito mais rápido e já dizer, olha, isso funciona, isso não funciona, isso é viável ali na hora de implementar, isso não é viável, e que isso se ajuste, e com um ponto importante, sempre sem abrir mão daquilo que precisa ser entregue no final, de valor para quem vai usar, que é o usuário, né? E aí tem muito essa percepção, né, do valor que eu vou entregar para o meu usuário, que vai usar aquela aplicação no dia a dia, daquilo que a gente quer colocar no projeto e que às vezes a gente está querendo colocar ou só para ficar mais bonito, ou só para deixar mais, colocar alguma coisa ali para, enfim, para até se mostrar tecnicamente em alguns aspectos, e às vezes é pura perda de tempo, né? Porque às vezes a gente perde o foco de debater o que é realmente relevante ali
para a entrega final do usuário e debater isso em cima do protótipo, que ajuda muito, né? Dá muita tração e velocidade, né? Para já definir rápido, né? Isso é muito do que acontece no mercado hoje, que a gente costuma chamar de perfumaria. Às vezes você tem os elementos que você vai incluir numa página que vão dar um destaque para ela em nível de beleza, às vezes uma arquitetura mais robusta, um visual mais atraente. Só que já tem outros pontos que não vão ter necessidade de estar ali, que vão consumir do celular, na maioria das vezes, que vão consumir das pessoas ali, ao olhar nela, vai consumir às vezes um atrito ali, nossa, essa cor não tá batendo, esse efeito que tá fazendo aqui. Às vezes o cara faz aquele efeito maravilhoso na tela, só que aí ele faz aquele efeito na hora que abre, no splash, no mobile ali. De repente, ele faz de novo na hora que faz a transição. Aí ele faz de novo. Meu, se torna cansativo, consumindo. E a gente, muitas vezes, quando a gente está desenhando lá de cá, e isso principalmente quando você fala no mobile, é muito bacana. Você olhar para o desenvolvimento, entender como é que é a carta de arquitetura que eles montaram ali. Meu, chama o Rodrigo lá e fala, Rodrigo, como é que vocês pensaram no projeto? E aí você parte da ideia que veio deles para você fazer essa estrutura de desenho. Porque muitas vezes você lá vai montar uma arquitetura já pensando no quanto que essas funções nativas ou não vão consumir do celular, o quanto que isso daí vai realmente pesar para o usuário na ponta, e assim vai. Você vai colocando, bom, imagens. Hoje a gente tem várias sacadas, os celulares já estão maravilhosos, a internet está incrível, e no final das contas um SVG ou uma outra linha, ou vários, um WebP, funciona maravilhosamente bem. Só que mesmo assim, você tem que ter essa regra, e muitos não têm. As empresas, elas contratam um profissional para ele fazer entrega, mas a empresa não sabe, na maioria das vezes, como que é que aquele profissional se contenta em trabalhar e como que ele executa aquilo ali. Então, quando você pega algumas equipes que realmente olham para esse contexto, meu, é muito bacana você trabalhar com alguém que tem boas práticas de aplicação, a pessoa que tem uma documentação qualificada, a pessoa que olha para aquele processo e fala, meu, se a gente trabalhar esse campo nesse formato, talvez é melhor. E aí, quando você tem essa sinergia entre as equipes, programação, UX e UI, cara, a evolução do produto é muito maior. É tipo assim, surreal de se ver a diferença como salta lá na frente. E, claro, a gente não tem mais 2, 3 meses, às vezes, para montar determinados processos dentro de uma empresa. Sim, total. Cara, e eu confesso assim que isso quando eu trabalhava com freela, teve uma época que eu pegava bastante freela para fazer e teve uma vez que me doeu muito no coração que eu gastei assim um final de semana fazendo, eu já estava quase pronto o projeto que eu ia entregar para um cliente e eu passei um final de semana assim adicionando um monte de coisas a mais. Ele não tinha me pedido aquilo e eu comecei a adicionar perfumaria, literalmente. Comecei a adicionar uma coisinha ali. E aí eu fui todo empolgado mostrar para ele e ele falou assim: tira, não quero isso. E aí eu falei assim, cara, e eu, tá bom, vou ter que tirar, porque primeiro que ele não tinha me pedido por aquilo e nem também ia me pagar por aquilo. E no final das contas ele não gostou. E eu achando que tava arrasando assim. Eu falei assim, mas são tudo aprendizado, né? Mas agora entrando um pouco no teu processo, assim, como que é o seu fluxo de trabalho quando você recebe um projeto? Por exemplo, Will, precisamos criar um aplicativo de delivery de, sei lá, de comida, por exemplo. Você começa por documento, por documentação, você começa a fazer um rascunho por um wireframe da vida, ou você já vai direto para o Figma? Como que é esse seu fluxo aí? Eu gostaria muito de ir direto para o Figma, mas eu vou ser bem sincero contigo. Primeiro ponto, quando chega de um cliente, a gente vai batendo papo, faz um kickoff. Na verdade, o kickoff já está a partir do momento que você já fechou com o cara. Geralmente, quando ele vem trocar essa ideia, falar sobre, te indicaram, tô querendo fazer um projeto assim, 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 as primeiras perguntas já são vinculadas a, você tem uma equipe já junto de desenvolvimento, quem são as pessoas que vão tocar o projeto? Porque às vezes eu vou entrar numa fase, independente se for produto ou um projeto, eu vou entrar numa fase de desenvolver essas interfaces e muitas das vezes eu não vou participar depois dessa continuação, como um freela. Já no caso, o desenvolvimento, ele permanece, porque ele vai tomar conta desse produto, ele vai fazer esse produto evoluir nessa casta e continuar fazendo testes e outras informações. Então, a minha primeira conexão com o cliente tem um time? Tem. Você tem um front, tem um back, como é que funciona? Aí ele explica sobre esse processo. Aí eu peço para que ele me conecte a partir do momento em que a gente fechar esse escopo. Escopo que, beleza, vou desenvolver, você quer o que exatamente? Eu quero um aplicativo de comida. Beleza, aí ele vai fazer um bate-papo comigo, explicando, primeiro, quem são os concorrentes, o mercado dele, diferencial e tudo mais, por quê? Ali eu consigo capturar dele
a vivência dele dentro daquele mercado, o know-how. Muitos projetos a gente sabe que a pessoa às vezes não vivenciou aquele mercado, não estudou aquele mercado, só achou bacana e da hora e fala, meu, eu gostaria de ter algo. E às vezes sobra uma grana para ela, vamos falar um valor aí que cabe na cabeça dela, né, na maioria das vezes, e ela vem atrás de um projeto. Aí é onde eu tento estancar essa situação para entender se ela vai ter potencial de fazer o segundo passo. Porque senão ela vem, fecha comigo uma interface, sem contratar e sem ter ideia de um programador, sem entender preço, sem ter nada de documentação dessa estrutura e sem imaginar que o gasto dela vai estar depois linkado a um marketing para fazer rodar e ir atrás gente nessa ferramenta. Então, assim, o meu primeiro bate-papo com ele é para entender se ele entende o cenário dele. Entender o cenário dele, beleza, ele tem uma equipe, ele tem uma produção ali já e ele quer profissionalizar isso, ele quer trazer mesmo esse aplicativo para o ar agora. Beleza, primeiro ponto, fazemos um kickoff, eu mando um orçamento para ele, aprova, kickoff na área. Aí o kickoff eu já chamo a galera junto. Fala assim, então nesse kickoff você já traz comigo aqui o teu programador, teu front, e bem, geralmente separado, às vezes é só os programadores mesmo, e aí fala para eles, ó, vamos trocar uma ideia de igual para igual. Aí começa a entender o cenário de conexão entre eles. Aqui naquela reunião, nesse kickoff, eu vou entender e alinhar a expectativa do cliente, vou entender e alinhar a expectativa dos programadores também, ver como é que eles têm, o que eles já trabalharam até o momento, se eles não trabalharam, com o que eles trabalham. Aí a gente discute tecnologia, a gente discute processos que eles utilizam, todo mundo é familiarizado com Figma ou não, já trabalharam às vezes com Dev Mode lá junto, como é que é a experiência deles com projetos. Aí os caras vão abrir o leque deles ali, a gente vai discutir. Beleza, bateu esse papo, fechou essa reunião, aí eu venho para a estrutura de abro um Figma, adiciono todo mundo que vai participar do projeto, inclusive os devs, e ali eu venho fazer a estruturação de pesquisa. Eu inicio pelas pesquisas, aí a gente vai pesquisa de campo para entender se precisar, senão a gente vem para pesquisa ali só para fazer um bench dos concorrentes, quem são os players que estão no mercado desse cara, e aí ali você tem que levantar uma documentação bem grande para você ter essa informação e depois não ficar, vamos supor, criando o que a gente chama de, eu tenho aquele momento branco, simplesmente, puta, vazou tudo da cabeça. Não, esse momento a gente evita como? Colocando bastante conteúdo dentro das pesquisas. Então você vai pesquisando, fazendo benchmark, entendendo o cenário dos outros players e vai levantando isso no Figma. E nisso, todas as equipes podem entrar o momento que quiser observar. Aí você puxa ali um modboard ou um painel semântico ali, vai pegando as referências visuais. Pegou as referências visuais, aí você já tem um estudo de campo, tem as referências visuais, se precisar fazer uma pesquisa terceiro, que aí, ó, a gente vai sair para campo, ou vai sair para algum outro ponto, ou vai fazer uma qualia, ou uma quant para entender algum cenário do teu cliente, aí geralmente eu conecto com uma pessoa a par para fazer isso. Tipo, eu como freelancer para executar essa parte, eu não consigo. Então eu tenho outros processos, outras empresas para olhar também, eu não consigo estar no dia a dia executando essa parte. Aí eu delego essa parte, entrego, e ali volta esse retorno para mim. Aí desse retorno de informação, mais uma vez, eu tenho uma rodada ali de informação já, eu vou o quê? Trocar uma ideia com o time, falar pro time, ó, já tem as informações aqui, agora a gente vai compreender esse cenário e eu vou trazer aqui as linhas de visão. Tipo, nisso daí eu já peço para os programadores se eles têm regras de negócio alinhados, se eles têm todos os pontos já, se já trabalharam a arquitetura que vai ser montada e tudo mais, se for possível, para que eles passem para mim, para que eu entenda o que eles estão pensando no banco, na lógica, na brincadeira deles ali. E disso daí, eu não sou programador, tá? Não sou. É o lance de você olhar e falar assim, beleza, vamos trocar uma ideia de igual para igual, Rodrigo. E aí, o que você me fala? A gente montou uma arquitetura aqui no banco assim, porque vai ter isso, um para N para 1, e aí a gente vai trocando essa ideia. Nisso eu já vou pensando na estrutura de tela. Eu vou pensando, bem, vou dar um exemplo aqui, vou colocar um grande aí, um iFood, beleza, é um iFood que a gente vai fazer? Então tá, teu bench maior tá ali, é o iFood. A maioria das vezes você não vai reinventar roda. Pô, tem 1 milhão de pessoas que tá desenvolvendo um aplicativo lá, investimento pesado. Beleza, você vai olhar para aquela jornada, você vai entender com o teu programador, com o pessoal da equipe, num bate-papo mesmo ali, e aí, o que vocês estão achando dessa linha de raciocínio? Vamos utilizar essa função? Qual é o diferencial do nosso cliente? Às vezes o cliente nosso tem um diferencial que é considerado, que é uma funcionalidade que não está no ativo, às vezes não foi validado, aí eu vou conversando com o programador. Então assim, o programador ele permanece todo o processo meu de desenvolvimento visual. É aquele ponto. Ele participa comigo para ele trazer e enriquecer o meu processo e para que eu consiga passar para ele
tirar dúvida, passar para ele alguma situação que envolva o projeto. Bem, uma vez que a gente bateu isso daí junto, começa a desenvolver essas telas. Nesse desenvolvimento de telas, terminei todas as telas da interface, faço uma reunião com o cliente geralmente e com os programadores. Na maioria das vezes, o cliente vem em segundo lugar e os programadores participam dessa primeira reunião. E por quê? Muitas vezes eu vou desenvolver uma parte visual que está bem conceituada com o que o programador já trabalhou. Porém, eu quero entender se a tecnologia ficou conectada. Então, tipo assim, bem, entender se o cenário que eu desenhei encaixa na tecnologia, se o componente que eu criei ali, se ele realmente é adaptável para o programador na ponta. Você fala assim, cara, esse componente que você desenhou de calendário aí, não tem como eu rodar isso daqui nessa estrutura. Eu tenho um nativo que funciona melhor, vai reduzir em 70% o tempo de desenvolvimento. Então vamos lá, vamos encaixar ele? Beleza, aí a gente traz. Então é um momento de você entender essas composições que você está fazendo, conversar com o programador e aí alinhar com o teu cliente. Alinhei com o cliente, vem o cliente junto, o programador está junto ali. Nesse momento, cliente e programador trocam uma ideia de figurinha junto comigo também, isso fortalece a equipe na hora de desenvolver. Então o cliente não fica fora em momento nenhum e o programador também não fica. Ele sabe o que ele vai receber ali na ponta. E aí a gente já começa a entender qual que é o cenário de entrega. Ó, essas entregas vão ocorrer de tanto em tanto tempo, material, como é que você trabalha, que jeito que o programador ou front-end ali, eu falo front-end porque da minha época front-end era diferente do back ali em cima, mas hoje vocês estão num outro nível, é estratosférico, nem perto do que eu lembro. E assim, entender o cenário para que eu consiga entregar o melhor cenário para ele. Qual que é a melhor forma dele receber um handoff? Tipo assim, o que ele prefere na hora de receber esse processo? Como que essa documentação fica mais assertiva? E como que eu consigo ajustar isso daqui para reduzir o impacto lá na ponta? Pô, porque aí eu conversei, cliente viu as telas, bonito e tal. Se for um projeto menor, eu já intensifico conversando com o programador para na hora que eu for apresentar para o cliente, já tenha todas as microinterações do protótipo rodando. Porque o cliente na ponta, ele muitas vezes, ele vai olhar uma tela seca, ele vai tentar imaginar, mas ele não vai saber. Então na hora que você tá ali, pega o mobile, mostra para ele, e aí fala para ele, é assim, ou vai ali no aplicativo do mobile, ele vai ficar, legal, mas e aí, agora se você clica, abre o menu, faz uma outra ação, move o que ele quer. Então assim, 2 momentos. O cliente adorou e o programador mais ainda, porque ele vai falar, cara, você fez tudo o que tá dentro do meu conceito aqui. Então eu não tenho que me reinventar ou buscar às vezes plugins malucos fora ou alguma coisa do tipo, ou até desenvolver do zero, para poder amparar eu numa jornada incrível que eu quis desenhar. Então, ali bateu esse merge ali, pô, perfeito. Bateu nisso daqui, tá ok, aí eu falo pro cliente, ó, o programador tá alinhado com você, tá entregue essa parte visual, a estrutura já tá com os componentes, aí você cria o Style Guide que vai junto ali com todos os componentes, para o programador poder acompanhar os estilos, as componentizações, tudo, o programador já tá ciente. Se for uma programação onde o cara já usa já os tokens e tudo mais, aí você executa tudo isso junto. Mas por quê? Porque tudo isso já está alinhado desde lá da frente. Quando você colocou o programador no começo da jornada que era o correto. Não quando você pegou ele aqui no final e falou, brother, tá aqui, ó. Desenha, pega o desenho aí agora e se vira. Pois é. Não, e com certeza, acho que as principais habilidades aqui que ficam em destaque de tudo que a gente está conversando, olhando até para soft skills, é comunicação. Então, o dev, ele não pode deixar de conversar com outros times, inclusive para alinhar a parte de regra de negócios, né? Também entender todos esses detalhes e de fato, não ser uma surpresa, né? Mas juntos trabalhar durante todas as etapas aí do processo. E, cara, tipo, muito legal saber, assim, que são várias etapas que você passa aí, percorre para conseguir entregar ali um projeto, né, de interface ali, que depois vai ser transformado em código. Mas para fechar com chave de ouro, Will, quais são as suas dicas para programadores que muitas vezes não têm uma formação em design, mas querem criar interfaces simples e eficientes? Se você pudesse dar algumas dicas para essa galera que, cara, não estudou design, mas quer ter aí
dicas para como construir interfaces simples e eficientes. Olha, eu vou falar assim, antes de qualquer coisa, você já até falou no bloco aqui, comunicação. Comunicação, ela faz você ter uma crescente muito rápida. Ou ainda mais hoje, você pega a garotada que tá chegando no mercado, meu, se você tiver uma desenvoltura de falar ou de se comunicar, ou de pelo menos ouvir bem. Muitas vezes a pessoa não quero falar nesse momento e tal, mas ouvir bem, aquela escutativa, fica ali, observa o que está sendo feito, se conecta com pessoas que estão entregando, ou seja, eu tô num time, tem 3, 4 caras ali que desenham bem pra caramba, eu sou programador, beleza. Pô, passa pra gente, deixa eu ver se vocês têm um portfólio, alguma coisa, acompanhe o que eles estão desenvolvendo. Hoje você tem vários comunicadores dentro das empresas que você consegue fazer isso, e as empresas também oferecem isso daí como um padrão para as pessoas. Fala, meu, aproveita aí, faz uma conexão entre vocês e executa. Se você não está dentro de uma empresa e você está fora, trabalhando como freela, tentando iniciar nessa carreira e tudo, a primeira regra que eu te falo é: vai procurar referências, pessoas que estão no mercado já executando, acompanha o que eles entregam. Então, assim, se é uma agência, dá uma olhada no que a agência entrega. Todo dia eu acordo, primeiro padrão que eu faço isso há 20 anos aí é entrar em algum site que tem referências visuais. Então, hoje eu uso muito Pinterest, eu uso muito Behance, eu uso muito Dribble. Aí você vai falar às vezes para mim assim, pô, mas são projetos que muitas vezes não casam com a realidade nossa aqui. Mas a questão é que você não está buscando fazer uma cópia de referência. Você está buscando realmente entender as cores que foram aplicadas, elementos visuais, componentes que foram aplicados. Porque às vezes você vê um componente mobile ali, e aí você vê ele com um design, com algo que você vai falar, meu, jamais caberia num projeto que eu estou executando aqui. Mas às vezes tem um pedacinho daquele componente, um botão de fechar, uma forma de às vezes fazer uma seleção, alguma coisa, que você olha para aquilo ali e fala, meu, que diferente, vou tentar fazer uma aplicação. E aí você começa a juntar essas peças. Então, assim, referências visuais são muito bem-vindas, independente de onde você vai pegar elas, lembre-se que você não está copiando, é para você consumir esse conteúdo e na hora de aplicar, é um outro ponto também. Para de tentar pegar templates prontos e já aplicar direto. É lindo, é maravilhoso, você vai otimizar muito tempo, tal, mas tenta fazer ali o componente na mão, abre o Figma, faz a estruturação, porque ali você vai aprender posicionamento, você vai aprender margem, você vai aprender um paging, você vai começar a olhar para o que tem pronto, fazer uma réplica ali e começar a entender alguns pontos. E aí a conexão vem com o tempo. É outra coisa também, não é do dia para a noite, mas você consegue aplicar isso em passos pequenos ao longo do dia. A gente só fica bom quando a gente repete o processo. Então não adianta. Você, não vou fazer hoje, e eu vejo muita gente que chega, vai consumir um conteúdo que é o quê? Curso. O cara vai lá, compra um curso, manda o curso e assiste o curso inteiro. 30 horas de aula sem mexer em nada, só assistindo. Fechou notebook. Nossa, assisti o curso do Willian inteirinho, vou embora agora que eu sei. Amanhã não sabe mais nada. Então, assim, pílulas e aplicação. Pílulas e aplicação. É sempre isso. Consumir um pouquinho, aplica. É a regra, cara. Não tem como. Cara, sensacional. Inclusive, as pessoas tendem a falar muito que, mas eu não sou criativo, eu não tenho criatividade. E a questão de treinar mesmo, né? A criatividade também, ela é treinável, né? Eu lembro que eu não sou especialista em desenho de interfaces, mas grande parte da minha carreira eu tive que me virar, principalmente quando eu fazia freela. E até hoje, eventualmente, eu me pego também fazendo algumas interfaces, né? Fazendo o projeto de interface antes de codar. E uma das coisas que eu fui aprendendo com o passar do tempo é quanto mais você treina, você vai aperfeiçoando ali uma ferramenta, você vai entendendo melhor como que funciona. Por exemplo, antes eu não fazia ideia de hierarquia, por exemplo, de tipografia, né? Que os textos, né, o tamanho do texto, se está negrito, se está semi-bold, trabalhar, por exemplo, com aquele grid de 8, né, de os múltiplos ali para manter uma proporção, né, então começa com o texto, por exemplo, sei lá, o texto tem 24, aí depois vai diminuindo 18, 16, 14, vai reduzindo ele, vai escalando para manter uma proporção. Então tudo isso eu não sabia, eu fui aprendendo fazendo mesmo, vendo outras pessoas fazendo. Então, não é porque eu sou programador que eu vou deixar de me interessar ou de aprender essas coisas. Acho que é muito legal quando você tem essa oportunidade de, peraí, deixa eu dar uma olhada ali, como que ele faz isso?
poxa, qual que é o racional por detrás ali do que ele tá fazendo? Porque tem um porquê, né? Porque um dia eu perguntei, cara, como que você organiza aqui essa parte de tipografia? Cara, eu uso aqui múltiplos de 8, aqui o grid de 8, né? Eu não lembro o termo correto, assim, mas eu uso aqui os múltiplos, vou escalando e eu mantenho um padrão em proporção, e aí fica mais uniforme, né? Fica mais padronizado e tal. E aí eu fui olhando como é que esses caras fazem, né? Pessoas que trabalham, que trabalharam e trabalham aqui junto, falei, cara, faz sentido. E aí eu fui treinando. Os primeiros protótipos que eu fiz, assim, ficaram horríveis. E aí, com o passar do tempo, eu fui melhorando, fui entendendo como fazer mais sentido. Mas hoje eu não começo a fazer nenhum projeto sem antes, pelo menos ter um rascunho. O que eu geralmente faço? Quando eu recebo ali, eu tenho uma ideia de um aplicativo, ou eu recebo uma demanda de aplicativo, primeiro eu vou para um wireframe, porque aí eu faço rabisco mesmo. Aí eu tento focar mais, num primeiro momento, na jornada do usuário. Tipo, quais telas vai ter esse aplicativo, o que tem em cada tela, então eu foco mais em qual é o conteúdo de cada tela e vou rabiscando ali, seja no Figma, lá além do Figma tem o FigJam, né? Jen, mas você vai direto pro digital. Você não, você É, costume do papel. não, eu já vou no digital. Antes eu fazia no papel. Aí eu comecei a ir direto pro digital, mas por preguiça mesmo. Aí eu, aí eu abro um FigJam da vida, ou às vezes eu nem faço no formato de tela no primeiro momento, às vezes eu faço no formato de fluxo. Coloco quadrado, ó, o usuário vai sair daqui, ele tem que vir para cá. Aí depois eu começo a transformar isso em telas. Ou às vezes eu vou direto para a tela mesmo. Já usei bastante o Whimsical também, que ele já tem uns Sim, componentes prontos, pronto né? já. Aí é só segurar e arrastar. É interessante falar sobre isso porque muitas vezes as pessoas acham que é um processo único e travado. Igual você falou aí, varia muito o projeto, varia muito o que você está executando, varia o momento que você está, o tempo que você tem também. E é claro, sempre compreender se o processo que você está tomando não vai danificar um resultado lá na frente, ou você vai ter que ter um retrabalho. Então, quando você olha, igual você falou, vou usar o Whisker, por quê? Tem vários amigos que utilizam ele. Por quê? Tá pronto. Você vai arrastando, juntando, montando, e a rapidez dessa eficiência, dessa qualidade é muito boa. E por que que ela é boa? Porque você já sabe que e como é aquele fluxo. Você já vai montando o fluxo na tua cabeça. É igual na hora que você vem para montar o componente na tela, igual você falou ali, pô, já vou pegando os componentes e rabiscando no wireframe. Beleza, se você sabe que componentes vão numa página, fica incrível. E é um dos pontos que eu até falo pra galera, falo, meu, pensa no seguinte, primeiro, entenda que componentes que vão na página. Porque eu já vi gente querendo abraçar projeto de e-commerce e não sabe o que tem num carrinho de e-commerce. E às vezes você acha que é só o botão. Então, assim, é igual Uhum. você falou, se você tá no papel, você vai rabiscando. Se você entra pro Figma para rabiscar um Wire, isso é um processo legal, muito bacana. Eu adoraria fazer tudo no papel todas as vezes. Quando eu vejo uma galera aí que desenha mesmo, você vê que até os desenhos ficam bonitos depois de várias Uhum. vezes que a pessoa desenha. Então, assim, e é legal, porque acho que é um ponto de criatividade. É você entender uma jornada e ter uma liberdade para desenhar aquilo ali. A gente fica muito preso no digital muitas vezes, só que também Sim, tem muito tempo, né? Que a gente tem hoje de. total. Total. O que me ajuda muito nesse fluxo nesse processo, né, de antes de fazer um rascunho ali, é que eu já consigo ir entendendo qual vai ser a complexidade do projeto, eu já consigo ir mentalizando ali, meio que na cabeça já ter o que eu vou precisar ali de biblioteca, talvez, dentro do código, da onde talvez eu vou ter que ter mais cuidado, eu já consigo deixar mais claro toda a regra de negócio que está em jogo ali, e depois eu consigo até usar isso como uma referência para chamar o cliente ou o stakeholder, ou a pessoa ali que é a dona do projeto, a responsável, eu consigo chamar ela para validar. É realmente isso daqui que eu entendi? E aí a pessoa meio que dá um double check na minha linha de raciocínio. Não, realmente não. Ou não, cara, isso daqui não ficou claro para você, não foi bem isso que eu quis dizer. Porque às vezes tem isso, né, também na comunicação, né? O cara comunica uma coisa, você acha que entendeu, mas entendeu às vezes um detalhezinho, e aí depois você descobre que não era bem aquilo depois de fazer todo o trabalho. Acho que por isso que, antes de escrever código, pensar em todo esse projeto antes é importante por isso, né? Porque é muito mais, de novo, barato e rápido, validar, confirmar tudo ali no projeto, do que depois perder dias ali, ou horas até, de código escrito. Então, nossa, vale muito a pena. E outra coisa que eu gosto de fazer muito até, às vezes, antes de fazer o wireframe, é inspiração, cara. Às vezes, o que eu faço? Eu recebo
uma ideia de um aplicativo ou recebo uma demanda, às vezes eu tiro um dia para ficar só olhando a inspiração. Aí eu pego o Dribbble ali da vida e fico olhando. Por exemplo, filtro ali pelo. O legal é que dá para você filtrar, né? Você coloca o tema, consegue filtrar, dá para filtrar lá por web design ou dá para filtrar por mobile. Filtro por mobile, por exemplo, e começo a olhar. Pô, gostei dessa interface. Copio ela e vou jogando tudo num único lugar. E depois, às vezes, o aplicativo, a ideia ali de estrutura visual, nasce às vezes da combinação de vários. Porque às vezes eu acho bonito, falo, cara, gostei da maneira como o cara colocou aqui essa tela de buscar o produto. Cara, vou me inspirar nessa para fazer a busca de produto. Pô, gostei dessa tela aqui que o cara usou na parte de perfil do usuário. Achei bem minimalista, achei legal. Então, às vezes, você meio que não se usa várias inspirações e isso te ajuda muito a aumentar teu repertório, né? Porque você vai conhecendo como outras aplicações por aí estão fazendo, isso aumenta bastante o repertório. Cara, é Uma muito legal, muito ferramenta legal. que eu não usava e depois que eu passei a fazer projetos, principalmente mobile, falei, vamos fazer um aplicativo e tal, eu comecei a utilizar e assinei ela recentemente, é o Mobi. Não sei se você já viu, que é uma plataforma que ele é, tipo assim, os melhores players estão ali dentro. Então eles Que fazem legal. todo o fluxo de todas as telas e aí você faz essa navegação por componente. Você quer um UI element, você quer um screen só, você quer o app, você quer o flow dele, ele mostra tudo. E aí, cara, você consegue pegar os melhores plays que estão no mercado aí e fazer entendimento, né? Por que que aquela tela tem realmente esse componente? O que que essa tela tem nessa jornada, nesse momento aqui que impacta para mim? Então, eu tendo essa visão, muitas vezes, praticamente que eu já defino alguns pontos que estão dentro do segmento do app do meu cliente. Então, assim, bom, se é uma área de alimentação, pô, a gente está falando de um marketplace, então vamos pegar determinado, se é um aplicativo que vão fazer para, vamos supor aí, para aluguel de alguma coisa. Vou pegar um outro para poder fazer, tipo um Airbnb lá. Aí vou pegar ele, vou pegar umas referências e entender o cenário. Porque igual a gente falou, hoje o negócio é dinheiro. Hoje o negócio é você ter tempo, entregar uma qualidade para o teu usuário, só que respeitar também o que você tem dentro da casa. Se é uma empresa, se você está trabalhando como freela também, porque não adianta. Você precisa de terminar um projeto para iniciar outro. E a gente tem uma referência que é o quê? Primeiro, você tem que estar sempre bem colocado no mercado, bem posicionado. Você tem que ter projetos que realmente vão entregar valor lá na frente, porque se você entrega o projeto, ele morre aqui, amanhã o outro morre aqui. Que case que você vai ter para apresentar no dia de amanhã? Sim, por isso tem que ter um carinho, né, com aquilo que a gente vai desenvolver e entregar, né? Não só entregar por entregar, né? Acho que é importante entender todas essas pontas e conectar tudo, né? Cara, sensacional. Will, passaria aqui horas conversando sobre. Passa muito rápido o tempo aqui. Muito bom estar aqui falando com você. Suas dicas, inclusive, são extremamente valiosas. Inclusive, muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. E, galera, eu espero que vocês tenham anotado tudo. E se quiser, inclusive, saber mais, sigam o Will nas redes sociais, que ele compartilha muito conteúdo também. Inclusive, Will, depois eu vou deixar aqui na descrição também as suas redes sociais. E mais uma vez, agradecer aí a sua participação aqui. E eu que agradeço, Rodrigo. Agradeço mesmo de coração, cara. Na hora que você falou para mim, falei, pô, não tem nem o que falar, né? Tá ali junto, trocando ideia, acompanha o teu canal, acompanha o teu trabalho. Já participamos ali também, fazendo um projeto Rocket ali, então... Inclusive, galera, olha só, o Will tem um curso de Figma, assim, é fenomenal o curso de Figma dele, disponível na plataforma da Rocket. Então, eu vou deixar aqui também o link do curso de Figma do Will também aqui na descrição para você dar uma olhada, mas tá sensacional. Inclusive, lá no curso, né, se quiser dar um overview, você fala ali sobre toda a parte de cores, tipografia. Ali, o curso a gente trouxe ele, na verdade foi o processo, a própria Rocket trouxe ele, junto, o Rodrigo trouxe para mim esse projeto da seguinte forma, que era para a gente se basear mesmo e entregar um conceito base de UX e UI ali, para a pessoa poder realmente entender como é que funciona montar uma interface. Então, assim, qual que é a dificuldade, qual que é o trabalho, e aí a gente veio executando vários pontos nela até se completar uma interface. Então, você passa por vários pontos do Figma, vários pontos de UX, de UI ali, explicando exatamente, talvez, boa parte do que a gente papeou aqui está dentro daquele contexto para que você compreenda o cenário. Lembrando que lá a gente está falando mais até da parte web do que de um aplicativo. Mas em si, é igual o Rodrigo falou no começo do bate-papo aqui,
O conceito de uso é o mesmo. A moda de aplicar, ou seja, o processo de aplicação que muda. Você está falando de telas menores, você está falando de prioridades maiores muitas vezes, do que você está ali num simplesmente um responsivo se reajustando. Então, é diferente o processo, mas assim, você vai realmente entender na hora que você olhar o projeto ali, você vai falar, meu, tá realmente de acordo com o que a gente... Sensacional. E galera, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber mais vídeos como esse. E claro, comenta aqui também embaixo, aqui nos comentários, qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou ao criar uma interface. Vamos trocar uma ideia, deixa aqui nos comentários. Valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu! Falou, tchau, tchau.